dia, Brasilzão. Bom dia, Faria Lima. A gente está começando mais um pré-marketing aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e estou todos os dias a partir das 8h30 da manhã de segunda a sexta-feira, trazendo, como sempre, muita informação de mercado financeiro, atualizando você com o dia de ontem e principalmente com o dia de hoje. Hoje a gente vai trazer a agenda lá dos Estados Unidos, os indicadores importantes que vão ser ao longo do dia. A gente vai falar ontem do CPI um pouquinho, de como refletiu no mercado, de como estão as bolsas internacionais, perspectiva para a abertura dos nossos mercados futuros de índice dólar, já que a bolsa abre às 10, mas o mercado futuro abre às 9 horas da manhã e a gente sempre acompanha ao vivo para você com a presença, deixa eu dar antes aqui, ó, de chamar, a presença do Márcio Mota já chegando aqui, o Dari Pinheiro também e várias coisas. Olá, jovens, vamos lá, vamos chegando, gente, vamos acordando, vamos preparando aí, porque carnaval já tá chegando, tem mais um dia só, né, já que sexta-feira, meio-dia ninguém faz nada, então o mercado já tá começando aí a ficar meio que de molho, só que tem indicador importante hoje e amanhã, e quais números que vão sair, e o que eles vão refletir na nossa economia e lá fora. Eu não vou falar sozinho, não. Eu estou aqui com os meus queridíssimos galãs e operadores de mercado financeiro, Guga Almeida e Eduardo Boixá 5 do Twitter, o cara que está tweetando ontem à noite já. Depois eu vou querer saber aí desse grupo Old School que ele fez aí. Bom dia, meus amigos. Fala, professor. Bom dia, beleza? bom dia. Fala, Guga. Tudo bem? Beleza? E aí? Vamos a mais um dia, né? Vamos para mais um dia de luta. Vamos para mais uma rodada. Antes de começar... Eu fico imaginando o café da manhã do Marco Prado, cara. Com essa animação dele de manhã, eu fico imaginando o café da manhã do Marco Prado. Ó, ei, garoto. Ô, Edu, que negócio é esse no Twitter lá? Uma panelinha. Aqui eu tô fazendo agora um grupo Old School. O Guga também tinha me falado alguma coisa disso. Que conversa é essa aí do grupo Old School que vocês estão montando aí e estão deixando a gente de fora? Panelinha é ótimo, né, cara? Panelinha é ótimo. Não, uma iniciativa aqui da corretora, cara, aqui da Active, de montar uma sala de uma comunidade de traders, né? Não é uma sala de negócio. Eu vejo algumas salas, eu não sou muito desse meio de internet, eu estou aprendendo nesse caminho aí, né? Mas a ideia é montar uma comunidade de traders ali, que a gente possa conversar todo dia ao vivo, né? Das 9 a meio-dia. Eu e o Rodrigo Rebeck. O Rodrigo Rebeck vai me ajudar no dia a dia ali da sala, da comunidade. E é old school, cara. É das antigas, não tem nada de coisa nova, não. É do jeito antigo de operar. É das antigas. Marco, por isso que é old school comunidade de trader. O nome quem deu foi o Google. O Google que sugeriu o nome. O Guga, diga. Não, falavam nos bastidores que o projeto inicial, o Boixá tinha escrito, ele tinha dito que ele ia fazer uma mala direta semanal. Ele queria mandar carta para os caras com análise semanal para os caras. Aí os caras falaram, não, cara. Fax. Existe um negócio mais sofisticado do que mala direta. Fica tranquilo. Eu tô chegando agora ao século XXI. Agora ao século XXI. E aí montamos a sala, cara. Começamos ontem aí, mas a gente teve problema técnico. Hoje mesmo vai ser o primeiro dia. Por isso que eu botei ontem no Twitter lá, a chamadinha no meu Twitter lá com link para quem quiser participar. Aí os primeiros 30 dias são grátis, enfim, para a turma conhecer lá, entrar para conhecer como é que a gente gosta de operar o mercado. Legal, hein? Vamos ver, acho que vai ser divertido fazer a sala todo dia, né? Legal, cara. Operar na velha guarda ali, modo raiz, é muito, muito bacana e não tem nada a ver, né, Guga? Não tem nada a ver com a forma como as pessoas operam hoje. É impressionante como você fala com as pessoas que operam há 10, 15 anos, 20 anos atrás, é completamente diferente. Ó, aí uma boa oportunidade para você que quer ver como as pessoas da velha guarda operam. Aí, parabéns pela iniciativa. Guga, vamos o mais legal, até ajudar um pouco. O mais legal é a questão da sensibilidade, né? Como se enxerga o mercado. Não é aquela coisa só técnica, não é aquela questão só um gráfico, uma hora. Vai muito mais além, né? É uma percepção bem ampla em relação ao mercado, que faz com que tu consiga enxergar movimentos que não estão ali no presente, né? Que vão acontecer num período mais à frente. Tu consegue ver uma visão mais ampla do mercado, né? Para onde de fato os grandes movimentos estão acontecendo. Então acho que vale muito a pena. Vale muito a pena, pelo menos, escutar para poder aprender, né? Tem muita coisa boa para poder tirar da turma mais antiga de mercado.
Namur também. Caiu. Não. Tá me ouvindo aqui? Tá me ouvindo, né? Tá ouvindo? Sim. O foda é chamar a gente de turma mais antiga do mercado, né, Kim? Porra, eu sou um garoto, né, cara? Ah, a gente é jovem, né, cara? Benjamin Button. Os caras têm que entender que quanto mais tempo a gente fica no mercado, mais jovem a gente fica, né? Claro. O Edson dando bom dia para nós também aqui, o Alex, o Britão também chegando. Quem estava no carro aqui, ouvindo no carro, passar aqui, o Dari Pino tinha falado aqui, o Regis também, o João Carvalho, que está dando like do celular, vendo da TV. Pessoal, tudo conectado assistindo o pré-market aqui, querendo saber informação de mercado financeiro. Ontem foi isso aqui, ó. Ontem foi tragédia no mercado, embora a gente teve um CPI ali que colaborou realmente para uma... Veio um pouquinho acima, pressionando um pouco, ruim para a renda variável, digamos assim. Só que aquele temperinho lá daquele cara igual o temperinho do cara do sal, a gente teve ali meta de inflação no radar, preocupação, vai ter aumento de meta de inflação. Não vai ter. Hoje, na reunião da CMN ali, não vamos se falar de meta de inflação, porém, os bastidores alimentam o fato de que o presidente Lula quer até o final do ano uma meta de inflação, uma alta de 1% na meta de inflação e a Selic a 12% ao ano. Pergunta para o Guga e para o Boixá. Essa meta é possível sem prejudicar o teto de gastos, as metas aí, né? A balança de pagamentos brasileira. E hoje a gente tem indicador lá fora, né? E o mercado amanheceu um pouco azedo aí, com viés negativo. Como é que vai ficar? A Naigo falou hoje lá aqui do lado, aqui pertinho, inclusive, né? Perto do Guga, lá, no Riot, tá tendo um evento do BTG. Ontem teve Roberto Campos Neto falando lá, e hoje quem fala é o Haddad. E para hoje, gente? Para hoje, o que fazer? Aqui a pergunta primeira, cadê o Guga? Eu tô aqui. Deixa eu ver aqui se voltou. Eu não tô tendo retorno deles aqui. Voltou. Bom, eu vou seguindo aqui. Tô aqui. Ver se o Google Boixá. Bom, eu vou seguir aqui falando um pouco. Quando eles estiverem ok, vocês avisam aqui, por favor, para a gente não demandar o tempo. Então a gente teve ali ontem, assim, você está dando uma olhada aqui nos principais ativos da Bolsa, alguns, né? A gente dá uma olhada, muita coisa negativa ontem na nossa Bolsa. A gente teve o mercado de índice, eu vou dar uma travada no índice aqui, e vocês me avisem, por favor, quando os dois estiverem liberados aí para poder falar, tá? A gente teve o índice, deixa eu ampliar aqui o gráfico do índice, gente. Amplia aqui. Pronto. O índice futuro. 5 minutos. Vamos dar uma acompanhada aqui, já que eu tô sozinho aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu ontem, na hora que teve o CPI. Tá, CPI é um dos principais, um indicador importante. Eu tô ouvindo o Boixá aqui, tá? E aí, o que acontece? A gente teve o CPI ontem, que saiu 10h30, não é nem 9h30, 10h30, horário de Brasília. O CPI veio um pouquinho acima da expectativa, mostrando que o Banco Central brasileiro, ele pode, né? Brasileiro não, gente. Ali, é que é o ponto aqui, ouvindo ali, e a gente escuta muita coisa, e vamos lá. E aí o que acontece? O CPI lá nos Estados Unidos mostrou que existe a possibilidade de uma inflação, de um juros um pouco maior, acima de 5%. E isso é ruim, teoricamente, para a renda variável, porque à medida que você tem uma renda fixa pagando mais, as pessoas tendem a não correr risco, né? Talvez esse é o grande impasse, por exemplo, do governo brasileiro com o Banco Central brasileiro, né? Uma taxa Selic de 13,75% ao ano. O dinheiro acaba ficando muito preso à renda fixa e as pessoas não vão para a economia real, não vão para o risco. E ontem o CPI lá nos Estados Unidos, que saiu 10h30, mostrou justamente isso, mostrou que lá nos Estados Unidos a inflação pode continuar sumindo um pouquinho e a medida que o Banco Central toma para combater essa inflação é aumentando os juros, deixando os juros lá fora
acima de 5%. Então, 10h30, horário que saiu aqui, ó, o índice ainda deu algumas refugadas ali, mas depois ele fechou cacetada. Olha, ele fechou com 2.000 pontos abaixo. Mas eu não vou falar disso sozinho, não. Não vou falar, não. Eu vou jogar isso aí, que já está pronto para falar. Eduardo Boixá e Guga Almeida. Estamos de volta, gente. Consegue me escutar aí? Estamos de volta. Perfeitamente. Já emenda aqui o quadro de ontem com hoje, Boixá. Por favor. Você comentou do Haddad aí, cara, são várias discussões que você levantou, né? A meta de inflação é outra. Subir meta de inflação nesse momento, eu diria que é um tiro no pé, né, cara? Se o próprio governo aceita inflação mais alta, o que dirá o mercado? E quando eu falo mercado, não é mercado financeiro, né? Quando eu falo mercado, é o mercado, empresas e consumidores. Inflação é um bicho muito complicado. Ontem, acho que o André Esteves ontem falou uma coisa interessante. É igual chamar um alcoólatra para fazer uma degustação de vinhos, né? O Brasil ele tem um histórico muito antigo de inflação. Você ficar aceitando inflação no Brasil vai dar errado. Então, eu acho que é perigoso esse jogo que o PT está querendo fazer, de ficar pressionando o Banco Central, que no final do ano vai terminar em 12 os juros. Cara, os juros já ia cair para perto disso ao final do ano. A curva já embutia quedas esse ano já, né? Já embutia. Era só ficar quieto que o juro ia cair até o final do ano. Já estava embutido. Né? Todo o ruído que causou essa confusão toda, que fez com que os juros futuros subissem. Enfim, perda de credibilidade das instituições, do Banco Central. Tem bastante coisa para a gente acompanhar ao longo do ano aí. Sigo fora de Brasil, acho que não tem que fazer nada. Não vejo upside nesse momento. Também as empresas estão muito baratas, então também não vejo uma queda muito grande na Bolsa. Acho que teremos mais do mesmo aí por algum período. Muita volatilidade, mas dentro de um intervalo, né, do intervalo pequeno de flutuação. Guga, você é um cara que tem dedo gago. Não fica fora das operações. E não vai no Boixá. Eu sei que você vai operar aqui hoje. E o que você vai fazer hoje aí? Dado os indicadores econômicos que vão sair às 10h30, movimento das bolsas lá fora e movimento de ontem. O que você está enxergando para o índice? Depois só me avisa se o Guga... Você mutou, Guga. Você está mudo. Hoje também nós temos vencimento de índice futuro. Não podemos esquecer. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Hoje é dia de vencimento, então hoje é um dia mais travado aqui para a abertura. Ontem já foi, né? Ontem a gente falava aqui do número dos 109.700 pontos, entre 600 e 700 seria bem difícil de superar, né? Estava olhando ali a movimentação, a gente conversou sobre o CPI, que teríamos CPI às 10h30 da manhã, que foi exatamente esse movimento aqui mais dinâmico que nós tivemos aqui no mercado, né? O mercado sai de 108.500 e vai para 109.700 de novo, né? Isso aqui foi aquele movimento que nós falamos, que eu falava para vocês ontem na abertura. Olha, mercado não conseguindo ir para um patamar mais acima, que seria os 110.300 pontos, né? E o mercado ficar trabalhando aqui de baixo para cima nesses 109.700 pontos na hora do indicador, né? A gente tem a chance de não superar esses 109.700 pontos e o mercado ser um dia, né, de correções, um dia de queda, um dia de ajuste. Porém, a projeção iria estar marcada, né, de acordo com os movimentos que estariam por vir, né? Não os movimentos que nós tínhamos ali então na abertura. Na abertura a gente conseguia fazer alguma projeção ali para os movimentos de alta, né, os limites que o mercado poderia chegar ali naquela abertura, mas depois a sequência não seria tão interessante. O que acontece, né, no dia de hoje, uma vez que nós temos vencimento do mercado, até o meio-dia, até as 2 horas da tarde, o mercado ele vai ficar ali meio que fazendo o exercício, né, o exercício do índice. Então, eu imagino assim, que vai ser uma situação mais... um mercado mais travado, né? Pelo menos é a minha expectativa. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né? E tem que tomar também cuidado, porque você tem que negociar hoje já a próxima série. Não pode negociar a série que tem o vencimento no dia de hoje, por quê? Porque se você fizer um day trade hoje na série que tem vencimento no dia de hoje, você vai ser multado, né? Pelo menos no tempo que... Eu fiquei com isso na memória desde o princípio e carrego essa informação comigo até hoje. Não sei se ainda multam, né? Mas no meu tempo mais antigo, se havia essa multa, né?
Eu, como deixei de ser teimoso em algumas áreas da minha vida, pelo menos aqui eu não tenho mais feito teimosia. No dia do exercício do índice, eu não tenho mais feito day trade com a série que vence, né? Mas já tive esse equívoco e já sofri a penalidade no passado, tá? Então, assim, imagino que hoje nós vamos ter aqui um início de dia mais travado, mais trancado mesmo, tá? Então, até temos que olhar para a próxima série, né? Vou até trocar aqui, vou botar o WinFoot, que ele provavelmente já vai ter feito a atualização, né? Ele já vai fazendo aqui a atualização para as cotações novas, né? Ele já faz o ajuste, tá? Para a gente poder também fazer uma projeção com o novo exercício, né? Para a gente poder imaginar assim, o que pode vir a acontecer no pregão do dia de hoje. Então, olhando para o pregão de hoje, né, o que eu consigo enxergar? Olha, continuo tendo aqui os 110.300 pontos agora, né, na série nova, né, como um objetivo, caso o mercado vá para cima, tá, podendo chegar até os 111 mil pontos, né, 110.950 pontos. Acho que tem, né, esse espaço. Que seria voltar, olhando para trás, né, lá para a cotação que estava no meio-dia do dia de ontem. Né? Então, se o mercado conseguir voltar para esse patamar do meio, né, de cotação do meio-dia do dia de ontem, tá, a gente voltaria aqui para essa região dos 111 mil pontos, olhando para o próximo, né, para a próxima série, né, do índice, não a que vence hoje, mas a que vai vencer lá no mês de abril. Tá? E essa diferença que se tem entre o índice que vence hoje e a próxima série, ela é a taxa de juros, né, embutida no período. Por isso que a gente tem essa variação e você vai perceber que está bem distante da cotação do índice Bovespa à vista. Tá? Então, para mim, né, se por acaso o mercado conseguir chegar ali nos 110.300 pontos, tá? Quem está com viés negativo, né, é uma região bacana de venda, certo? É uma região bacana de venda para voltar aqui para os 110 mil pontos, tá? 110.960, então daria aqui em torno de 380, 400 pontos aqui de variação, tá? E o melhor dos mundos, se fosse lá para 110.950 pontos, né, para voltar aqui para 110.340 pontos, tá? Isso num cenário positivo. Isso num cenário altista. Agora, se nós olharmos para um cenário baixista, né, ou seja, se nós olharmos aqui para uma situação do mercado corrigindo, caindo, o que eu consigo enxergar é, olha, teremos aqui uma região de suporte na região dos 109 mil pontos, tá? E aí depois na sequência ali nos 108.480 pontos, tá? 108.480 pontos me arriscaria a comprar para voltar aqui para a região dos 109 mil pontos, o que seria algo em torno de 500 pontos aqui de oscilação, 500 pontos de movimentação. Aqui no meio do caminho já acho as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis. Ô Guga, qual que é a letra hoje que vence, que troca a letra que está valendo hoje, que vai mudar? É a letra? É o J. J, né? J23. Vai começar o J, né? Isso. Então, WinJ23. WinJ23. É que, na verdade, tem uma regra da Bolsa, você que sintonizou agora e não sabe dessa regra do índice futuro. O índice futuro ele vence a cada 2 meses, a quarta-feira mais próxima do dia 15, que inclusive é dia 15 hoje, né? Se eu não me engano, é isso aí. Então, hoje, a cada dos meses pares. Então, como a gente está falando no mês de fevereiro, é mês par, começa uma nova letra do índice. Então, a letra é INDI, o código, a letra é J, é uma regra da Bolsa, 23, que é o ano, e depois o índice vai vencer só na quarta-feira mais próxima do dia 15 de abril, não de março. É uma regra da Bolsa, bem lembrado o Guga falando, vencimento do índice hoje. Ô Boixá, no vencimento do índice tem muita rolagem, distorção de mercado? Pela sua experiência? Pô, vencimento de qualquer futuro, normalmente no dia do vencimento o pau come, né? No dólar, no índice, tem muitas posições aí que são liquidadas no dia, né? Tem hoje vai um volume muito grande de contratos futuros, simplesmente vai desaparecer, né? Tem uma liquidação financeira e acaba aquilo ali. Então tem muito interesse nesse preço, desse desaparecimento desse contrato. Então pode ter muita distorção de preço que pode reverter no dia seguinte. É um dia normalmente que foge à técnica, né? Foge a fundamentos do mercado. Pode acontecer qualquer coisa nisso aí né? Lembra, no meio da Covid, nós tivemos um vencimento de petróleo, que o petróleo chegou a operar negativo. Lembra disso aí, não? Lembro.
foi para menos alguma coisa, né? Sim. As pessoas estavam pagando para não ficar com petróleo, é um negócio incrível. Às vezes acontece isso no dia de vencimento, tem algum interesse ali. No caso do petróleo, por exemplo, as pessoas pagavam porque elas não tinham lugar para poder receber o petróleo físico. Para alojar. Né? Não tinha onde estocar. Então ele pagava, ó, leva daqui esse negócio que eu te dou um dinheiro porque eu não tenho onde botar o petróleo físico aqui. E vai sair mais caro. São momentos, um cara lá, tinha uma situação de um cara lá que tinha comprado um navio, o equivalente a um navio, um petroleiro, e tinha um estoque do tamanho de uma piscina, de plástico. Então. Não tinha nada para botar. O cara tem uma posição grande. No caso do petróleo, o cara acha que vai ter uma liquidação financeira, né? É só pela diferença ali do preço do petróleo que está no mercado, com o preço, né, à vista quanto ao futuro. Ele acha que é só receber a diferença em grana, alguém vai e fala assim, ó, eu tenho um barril aqui para te entregar. O que você faz com isso na hora que o cara faz? Eu não tenho onde guardar um barril de petróleo, cara. Né? Então, teve um squeeze no mercado ali. Isso acontece em todos os mercados, né? Em maior ou menor grau. Então, são sempre dias estranhos, né? São sempre dias que podem acontecer movimentos mais atípicos. Nessa hora, feliz é aquele que é dono de boteco, né? Pelo menos bebe o estoque. Se o cara vai... Aquele que é dono de boteco, pelo menos bebe o estoque. Fala, deixa aí que o estoque a gente dá um jeito. Ô, Edu, eu vou... Daqui a pouco vai começar aqui as ofertas. Já começou o leilão do índice e do dólar. O índice, cara, alta... tá no leilão ainda, né? Alta de 1,97 no leilão do índice. Eu vou ter que chamar o break aqui para voltar para o segundo bloco. Para aproveitar... Você vai continuar, né, Guga, com a gente, né? Não, hoje eu não continuo, não. Hoje eu não consigo. Então tá bom, não tem problema. Então você tá demais, viu? Boixá, Guga, rapidamente aqui. Alguma coisa para vendas no varejo às 10h30? Alguma intuição ou loteria? Acho que depois do CPI ontem, aí o número do CPI ontem... Você vê que o mercado tá louco para fazer o mercado subir, né? Porque o número do CPI foi ruim, né, cara? 0,5% no mês de inflação, número ruim. E aí eu recebi nos grupos de WhatsApp uma mensagem ali, se você excluir gasolina, não sei o que, alimentação, aluguel, aí o índice caiu. Eu falei, pai, mas é óbvio, se você excluir tudo que sobe, é óbvio que o índice vai cair, né? Uma coisa... essa é a visão do mercado. O mercado tá doido para fazer o mercado, né, para subir. Então... Sei lá, tô fora. Eu zerei minha venda de S&P e tô fora. Beleza. Vai ser perigoso, né? O mercado tá louco para que suba e aí começa a fazer as análises com muito viés. Então, é exatamente isso que o Boixá falou. Se você excluir, é sempre uma exceção à regra, né? Você criou um índice. O índice é a referência. Aí o pessoal começa a dar jeitinho, empurra daqui, empurra dali. Né? Você consegue enfiar um elefante dentro de um Fuca, né? Mas você vai ter que esquartejar o elefante, né? Então não tem como, cara. O mercado financeiro adora fazer um embrólio, né? Para poder falar que tá certo na sua tese, mas o mercado que tá errado. Então tem que ver, cara. Tem que ver. Meus queridos, quando eu começo a sentir isso, eu começo a apostar contra. Quando eu começo a ver assim, eu começo a apostar contra. Bom, a gente vai ver o desfecho desse Vendas no Varejo aqui com vocês só amanhã, porque sai 10h30 e eu tô chamando agora o segundo bloco. Cara, obrigado pela participação aí, tivemos esse probleminha técnico no começo, mas conseguimos ajustar tudo. Amanhã a gente volta com muito mais. Edu, você consegue compartilhar amanhã a sua tela? Tô cobrando, hein? Consegue amanhã compartilhar pra gente? Amanhã eu vou botar aqui, vamos conversar um pouco sobre gráficos aqui amanhã. Fechou, então tá, é isso aí. Guga, valeu. Obrigado, viu? Edu, obrigado, bom dia pra nós, bom pregão, viu? Valeu, queridos. Abraço. Estivemos aqui com Guga Almeida e Eduardo Boixá trazendo informação de mercado financeiro para você. Os caras são bons de mercado, né? Eles manjam muito. Então tá, a gente vai pro break de 2 minutinhos e volta com muito mais pré-market aqui no canal da BMC com o mercado já aberto. Fica aí, rapidinho que eu já volto. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Muito bom dia, estamos de volta aqui com o Pré-Marketing no canal da BMC, trazendo informação para você em tempo real. Deixa eu ver aqui o Edson Júnior, parabéns pelo canal, dando um bom dia para nós. Bom dia, mineiros de Goiás, os mineiros de Goiás, galera pega no pé. José Antônio Pato Vila está aqui todo dia com a gente também, bom dia, obrigado pela participação. O Paulo Queiroz avisando que o microfone estava pipocando, mas acho que já arrumou. O Hiroshi dando bom dia também, falando do microfone. Vamos lá, pessoal, vamos chegando aqui, que o mercado financeiro já abriu, a bolsa já abriu, o dólar já abriu e o mercado já está pegando. O indicador importante para sair às 10h30 horário de Brasília, vendas no varejo, produção industrial. Olha, o dia hoje promete ser agitado. Parece que a questão política interna brasileira apaziguou por enquanto, né? Os nervos ainda vão deixar para a semana que vem ou não, provavelmente, a briga do Banco Central ou, na verdade, do Partido dos Trabalhadores, cobrando aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, referente à meta de inflação, a um juros alto. Realmente deve levar ele para falar lá em Brasília. Isso que pipocou ontem, as bolsas caíram ontem por esse principal motivo, essa meta de inflação, que seria uma coisa, num momento, olhando para o mercado financeiro, prejudicial, porque colocaria o fiscal em risco, né? Por isso que o dólar subiu, a bolsa caiu, descolando das bolsas internacionais, que cai essa manhã, e a nossa bolsa sobe. Só falando para você que o dólar está subindo 0,34%, acima dos 5.200, o dólar trabalhou bem aí abaixo ontem, mas hoje ele trabalha ainda acima dos 5.200 e a alta do dólar não é novidade não, porque lá fora o dólar sobe perante os seus pares, então não teria por que cair aqui. A bolsa, vamos colocar o nosso índice futuro. Antes de chamar o nosso convidado, fica aqui que o André Moraes já vai entrar aqui com a gente. A bolsa sobe 0,29, mas as principais bolsas internacionais, a matriz do mundo, as bolsas americanas, caem nesse momento um pouquinho. Então, a nossa bolsa aí recuperando um pouco o exagero da queda de ontem. Então, a bolsa cotado a 0,32% de alta. Lembrando que hoje, para você que opera o mercado de índice futuro, troca de contrato. Hoje é a quarta-feira mais próxima do dia 15. Hoje é a letra nova J. Bom, falo demais, cara. Vamos deixar para o convidado falar aqui, que o convidado é bom de mercado financeiro. Estamos aqui com André Moraes. Fala, André, bom dia, obrigado pela sua participação novamente. Muito bom dia, muito bom dia. Tranquilo, tudo bem? Vamos embora mais um dia de luta? Vamos lá, mais um dia de luta. Né? Ô André, vamos lá, indicadores importantíssimos saindo na economia. O CPI ontem me decepcionou. Eu, sinceramente, vou falar de coração para você. Sabe aquele dia que você pega aquela garrafa de água, coloca do lado, toma, dá aquela esfregada na mão, e alonga, né? Você dá aquela alongada, fala, hoje vai. Aí saiu o CPI xoxo. Deixa eu te falar, sabe aquela final da natação que o Galvão Bueno faz a narração de perdeu, ganhou, não, ganhou, né? Ontem o CPI me lembrou isso, né? Porque ele veio em linha, os núcleos vieram piores, o mercado primeiro caiu, aí daqui a pouco o mercado subiu, né? Eu falei, poxa, de alguma forma alguém entendeu isso como bom, mas daqui a pouco caiu de novo. E aí nesse inteirinho aí, a gente ainda teve o presidente falando sobre aumentar a meta de inflação, aí a gente perdeu força de vez e fechamos a perna do fundo, né? Mas ficou parecendo exatamente aquela final com o Michael Phelps. E eu fiquei desanimado ali, eu falei, pô, vou fazer alguma coisa, aí eu ia entrar numa reunião 11 horas, aí eu falei, quer saber? Eu entreguei para Deus. Aí eu fui para a reunião com cabeça de compra. E aí eu falei, poxa, esse índice, né? Fiquei olhando lá fora, tá? Falei, acho que pode subir um pouquinho, né? Porque o CPI não judiou tanto assim. Falei, vou comprar a bolsa ali. Aí comprei também, ele falou, em bolsa não, comprar o índice, né? Aí depois eu tive uma gravação e eu zerei. Quando eu cheguei no lugar para gravar, abri, a bolsa tinha desabado. Eu falei, o que aconteceu que eu não estou entendendo mais nada, né? A gente sabe que a questão da meta de inflação aí, que realmente tem sido o incômodo de quem gosta de comprar ação, de quem comprar bolsa aqui. Para hoje, André, vamos falar o seguinte, antes de a gente abrir a sua tela aí e dar uma olhada nessas projeções, inclusive, se você que está assistindo a gente tiver alguma ação que você queira analisar, não perca, a oportunidade está aí. Nós temos um grafista dos melhores aí para traçar essas operações aí, o André Moraes. Ô André, que para hoje a gente tem produção industrial, vendas no varejo às 10h30, que são indicadores também que estão associados à inflação, e uma bolsa lá fora caindo nesse exato momento. O que você está enxergando para o dia de hoje?
Então, eu acho que todas essas questões ligadas aos Estados Unidos, claro que tem a sua importância, mas o que eu percebo é que a gente tem um descolamento muito grande do mercado americano nos últimos 20 pregões. Se você for analisar fechamento de futuro americano e brasileiro, mais vezes a gente fechou o dia em lados opostos, ou seja, um subindo e outro caindo, do que olhando para o mesmo lado, né? Então, eu acredito que a nossa mola aqui está tão pressionada, quer dizer, o mercado está com tanta vontade de ir, que é só ninguém falar nenhuma asneira, nenhuma besteira, não arrumar briga, que mesmo com um pouco de queda no mercado americano, é claro que lá não pode cair 5%, porque senão o mundo inteiro vai cair, né? Mas se a gente tiver lá dados que vierem em linha e o mercado lá funcionar subindo meio ou caindo meio, eu acho que depende só da gente aqui. E a ausência de dados, de fatos ruins aqui no Brasil, a gente não precisa nem de fato bom, né? Mas se a gente tiver ausência de fato ruim, já consegue impulsionar nosso mercado. E eu te digo, não é nem o mercado, porque a gente tem o Ibovespa lá numa situação boa, os principais ativos, bancos subiram bem nos últimos dias, com exceção de BBDC, que soltou balanço, mas Itube e BBAS tiveram bons dias. A Vale, apesar da correção das últimas semanas, também tem tendência de alta, porque vem uma alta muito forte. Então, eu estou falando desse resto todo de mercado que num dia ruim como ontem, caiu 2,5%, 3,5%, 4,5%, 5,5% e vem fazendo isso a cada notícia ruim que tem no mercado, a cada vez que a possibilidade de alta de queda de juros fica mais longe, né? Então, eu fico só nessa expectativa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu entendo que a ausência de fatos ruins pode dar aí uma colher de chá para o mercado e fazê-lo subir. A gente está bem ligado lá fora, né? A gente vai estar bem conectado esses dias aí. Tem indicador também, se eu não me engano, depois eu vou falar com certeza, vou dar pesquisada amanhã. Importante, a gente teve ontem, tem hoje e tem amanhã. Depois, André, é só pegar o glitter, passar a fantasia e só voltar na quarta-feira. Pois é. E quarta-feira, alguém sabe me dizer no chat aí, perguntar para você também, não sei aqui, o cara que tem que passar informação não sabe, tá de brincadeira, né? Na quarta-feira a bolsa abre meio-dia, né? Na quarta-feira de cinzas. A bolsa, teoricamente, costuma abrir exatamente ao meio-dia, né? Bom, é isso aí. Então não mudou. Exatamente. A gente tem aquele drama de ficar fechado segunda e terça e as ADRs brasileiras funcionando lá em Nova York. E sim. Por que o drama, né? Porque isso há 3 anos atrás, em 2020, enquanto a gente estava aqui fechado pulando carnaval, as ADRs caíam em segunda e terça juntos, 15% por conta do início da crise do Covid. E quando abriu quarta-feira, a gente já abriu quase o circuit break aqui no Brasil. Mas aquilo foi um fato isolado. Em 20 anos eu vi aquilo acontecer uma vez só. Vamos ver como é que vai ser essa próxima quarta-feira de cinzas aí. Se Deus quiser, essa quarta-feira vai ser diferente. A quarta-feira cinzenta, viu? Vou te contar, eu lembro até hoje também. Fiquei o carnaval aqui em São Paulo naquele ano. E só acompanhando o mercado lá, só olhando bolsa, só passei o carnaval olhando Bloomberg. Que situação, viu, meu? Vi o mercado financeiro ali vendo cotação. Dando bom dia para o Isair tá chegando também, João Carvalho, Claudio Neto dando bom dia, a gente já vai também, o Auro Oliveira chegou agora aqui, o Gilmar, Jacinto também, Fabinho Santos também dando bom dia para nós, o pessoal tudo conectado e pedindo já uma pancada aqui, não, vê para mim, Cozão, vê para mim, vamos uma coisa de cada vez. É o seguinte, existe um papel, o André, Suzano, quanto mais o dólar fica caro, mais esse papel valoriza, teoricamente, na verdade assim, é tudo teoria, tá? Na prática é outra coisa. Mas Suzano, como é uma grande exportadora, ela se beneficia com o dólar caro porque ela exporta e acaba tendo uma receita maior. Então, quantas vezes eu vi tudo vermelho na tela, o dólar explodindo, a única ação que subia era a Suzano. Então aqui eu tenho um pedido de quem que pediu aqui? O Cláudio Neto falou, poxa, será que o André pode dar uma analisada aqui na Suzano pra gente? Por favor, André. Deixa eu já ir compartilhando minha tela aqui, tá? Isso é algo que a gente acompanha e de certa forma é a mais pura verdade, né? Então você tem alguém que recebe em dólar, se o dólar sobe, é claro que essa empresa é beneficiada, né? Mas ela não vende dólar, ela vende uma matéria-prima que não adianta o dólar subir e a matéria-prima dela cair, né? O que acontece é que a matéria-prima não vem tão bem e o dólar também não sobe há muito tempo, né? Se a gente pegar o gráfico do dólar, né? A gente tem a falsa... Todo mundo fala que o dólar está caro, né?
mas quando a gente pega um gráfico mensal do dólar, né, se a gente pegar aqui do final do início da crise da Covid até agora, ele não está subindo, ele está caindo. Então, nos últimos 2 anos e meio, o dólar, não vou nem falar que está caindo, mas está estável, né, não sobe, certo? Então, essa coisa do dólar não tem ajudado Suzano. Mas é um ativo que ele é muito peculiar, porque às vezes ele fica lateral e em tendência de baixa durante muito tempo, mas quando sobe numa velocidade tão grande que vale a pena a gente fazer algumas tentativas. E, particularmente, eu tenho gostado muito de Suzano e Klabin perto dessas linhas de tendência, mais de Suzano, inclusive, tá? Essa linha de tendência, ela liga lá até uma região antes da Covid, tá? É um ponto que começa a ser traçado a partir de 2016. No fundo da Covid, a gente passa a partir daí a ter um segundo toque nessa linha, portanto, essa linha vira um ponto de suporte. A gente teve, em setembro, pela terceira vez, o preço chegando perto dessa linha e, depois disso, uma alta de mercado de 40 e tantos %. E agora, nas últimas semanas, de novo, esta Suzano, né, pela 4ª vez, chegando perto dessa região, que é, para mim, um ponto de suporte, né? A gente falou de compra nesse papel, nessa região de 45,70, com stop a 43,97, parcial 47,45, essa parcial foi atingida nesse dia aqui, tá? Para quem entrou depois, ontem também ela chegou nessa região, entendo que ainda tem um alvo final em 50,93, né? Um pouco abaixo desse topo anterior aqui, que eu imagino ser um ponto grande de dificuldade. Então, eu acho que esse ativo é para quem aproveitou essa vinda num ponto de suporte para comprar. Nesta região, a gente não está tão longe da primeira resistência, que é esse ponto azul, e está muito perto dessas médias móveis que também funcionam como resistência. Então, eu não tentaria aqui, tá? Mais uma vez, gosto muito de mostrar, de falar não, mas de dar soluções, né? Então, eu esperaria um pivô, né, um deslize do papel e um rompimento de topo para ter um stop mais adequado. Aí não seria este stop aqui embaixo, e sim esse com risco menor. Você pode pensar em fazer uma operação com algo menor também. Então, seria um movimento para quem está de fora esperado para a Suzano. E para quem está comprado, vai subindo stop e pensando aqui numa saída final com objetivo aqui em 50,93, tá? Beleza, obrigado aí pela leitura. Eu vou depois fazer mais uma pergunta para você, mas aí depois eu vou querer entrar um pouco, falar desses indicadores que vão sair hoje e como ele impacta aí para o nosso mercado específico. Eu não vou nem falar lá de fora, né? Falar um pouquinho, trazer essa visão, já que a gente tem o privilégio aqui de ir no pré-market, trazer pessoas que têm um bom conhecimento de mercado financeiro e pessoas que principalmente têm um conhecimento prático. E isso não tem preço, né? Não é só apenas aquele conhecimento da teoria. Então a prática realmente aí gera a perfeição e a prática que dá o diferencial do pré-market e qualidade do nosso programa. Teve uma pergunta aqui do Henrique Lins. Ele falou uma coisa que é até engraçada também, porque realmente teve o IPO da Petz ali justamente na pandemia, né? Então, desde o IPO, ela já vai com 65% de queda. E o detalhe, mesmo sendo líder desse segmento, né? Então, interessante, né? Um papel que fez um IPO, que já está deteriorando aí em relação ao seu preço de IPO, mas ele é líder de mercado. E aí teve um plano de expansão da Petz, eu lembro que logo na sequência do IPO, de eles abrirem algumas unidades na região norte e nordeste. Não acabei acompanhando isso, foi o que deu uma segurada no papel, realmente, deixou o papel de forma bastante positiva e promissora, mas não é o que vem acontecendo. O que o gráfico mostra desse papel, André? Então, na verdade, esse problema de Petz, né, foi lançado no mercado e logo depois só caiu, né, tirando o zoom aí, a gente percebe, né? Ela foi lançada, a última leva de IPOs que a gente teve foi aqui entre junho e julho de 2021, tá? Foi quando ela, inclusive, fez a máxima dela, né? Ela foi lançada um pouquinho antes, foi lançada a partir nesse primeiro movimento, ela teve uma tendência de alta bem forte, dobrou de preço, tá? Mas a partir de julho, a maioria dessas empresas mais novas de mercado, empresas de crescimento que estavam com valuation mais esticados, vieram com uma queda de 50%, 60%, 70%, 80%, e não foi diferente com Petz, tá? Então,
Dando um pouco de zoom no gráfico, porque o passado é bom, conta uma história legal do que aconteceu, mas chegando nos momentos atuais, Pets, no meu entendimento, tem tendência de baixa. Veio agora há pouco nessa região aqui, que é um ponto de resistência, portanto, eu só pensaria em comprar Pets acima dessa região, tá? E neste momento, graficamente, para mim, ela é mais venda do que compra, tá? Então, vindo aqui para o gráfico de 60 minutos e ajustando esses pontos, só para ficar mais claros, né? O que a gente tem em Pets é tendência de baixa no gráfico de 60, tendência de baixa no gráfico diário e tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Portanto, se ela romper este fundo, que é 6,31, eu enxergo na Pets uma possibilidade de venda, tá? Graficamente uma possibilidade de venda, com stop a 6,79, saída parcial 5,83 e saída final 4,87. Mas uma coisa que com o tempo a gente aprende é que tem algumas oportunidades que o mercado oferece para a gente que a gente não precisa pegar porque tem um risco um pouco maior. Então, neste momento, eu estou, apesar do gráfico me dizer que é mais provável cair do que subir, eu estou deixando passar essas oportunidades em ativos que caíram muito por conta da chance de grandes gaps, por conta de uma fusão, de uma aquisição, de uma venda do papel, que vai ficando cada vez mais barato, e aí vem o concorrente, principalmente no momento ruim, né, e acaba se fundindo, comprando a empresa e tal, ou um fundo de investimento fazendo um grande aporte, pagando um valuation muito maior do que está agora. Então, essas operações de venda eu tenho deixado passar. Portanto, em Pets, como eu não vou vender por conta de achar que ali tem um risco maior na venda, de um gap de alta, e não quero comprar porque a tendência é de baixa, eu vou ficar de olho nessa linha de tendência e começar a agir quando ela estiver rompendo essa linha de tendência. Tipo Semin 3, tá? Só para usar como exemplo, eu sei que é outro setor, mas a Semin 3 agora há pouco rompeu a linha de tendência, aqui a gente comprou e tentou largar ela lá em cima, acabamos saindo dela aqui a 5,05, tá? Então eu vou esperar esse rompimento de linha de tendência aqui em Pets, neste momento está próximo aqui de 7,10 para pensar numa operação de compra com papel. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pela explicação. O pessoal aí pede bastante, na verdade, gente, é que nós não temos tempo de avaliar todas as ações aí que vocês pedem no chat. Laerte dando bom dia para a galera de mercado, Manuel Oliveira também dando bom dia para nós. É que a gente não consegue atender todo mundo, infelizmente, bastante ação. A gente tem que tentar também trazer outras informações de mercado para você, né? Para que você, investidor, esteja preparado, sabendo, ou pelo menos pautado aí em relação às notícias do dia. Hoje um dia de indicadores importante, André. A gente tem dentro da bateria de números aí, entre elas o discurso da presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, que vai falar exatamente aqui, eu vou trazer o horário, às 11 horas da manhã, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve falar de inflação, de energia, o de sempre. Porém, a gente tem alguns outros indicadores ao longo do dia que são importantes, mas a gente vai destacar aqui na verdade eu quero que o André comente ele comigo. A gente tem vendas no varejo às 10h30 horário de Brasília, a gente tem produção industrial nos Estados Unidos às 11h15, também nos Estados Unidos, 11h15 horário de Brasília, todos os números lá fora, tá? E tem estoque de petróleo às 12h30 horário de Brasília, mas eu acho que dentre esses indicadores, não só como também da fala da Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, eu acho que vendas no varejo é o carro-chefe do dia. O que esperar para esse indicador, se é que pode esperar alguma coisa, André? Então, eu nunca tenho nada formatado de como é que vai vir esse indicador, né? O que a gente imagina, em teoria, é que quanto mais forte tiver a economia americana, mais longe a gente está do início da queda de juros, né? Porque uma economia forte, ela favorece a inflação, né? A queda de juros vai acontecer quando nós tivermos mais sinais de que a inflação vai arrefecer. Então, o que eu imagino em teoria é que o número de vendas no varejo menor do que o esperado, né? Então se espera aí um número de 1,8%, um crescimento de 1,8%. Se vier isso abaixo, né, isso não favorece a economia, portanto favorece a queda de juros mais prematura. Então isso acaba sendo no curto prazo positivo para o mercado. E se vier um número muito maior do que 1,8%,
Isso é positivo para a economia, ruim para a inflação, ruim para esse início de queda de juros e, no no mercado, no curto prazo, também seria ruim. Então, acima de 1,8, eu imagino que o mercado sofre, né? O mercado americano sofre, portanto, por consequência, a gente também. E abaixo de 1,8 eu acho que é favorável para o mercado, em teoria. E aí a gente vai olhar para o gráfico. O que o gráfico mandar fazer, a gente vai fazer. Segue o líder. Eu sempre gosto que eu opero dólar, né? Então, como operador, eu sou doleiro. Eu sou doleiro. O dólar é o contrário, né? Eu sou doleiro, então eu adoro dólar, né? Dólar todo dia tá no sangue. Não conseguiu, o dólar aí vem ganhando cada vez mais uma pressão de compra. Desde que ele foi para R$5 não voltou mais ali. Só deu aquela, né? Aquele cheirinho do abaixo dos 5 para nós foram, na verdade, duraram acho que 2 horas esse movimento trabalhando abaixo de R$5. Depois o dólar não voltou novamente e subiu içando ali 5,210 hoje, a abertura, o preço do dólar, uma alta de 0,13%. Eu vou colocar o gráfico aqui do dólar para as pessoas darem uma olhada. Tá na tela. E quero que você também coloque já aí o gráfico do dólar. O que a gente pode esperar para esse ativo hoje, hein? Vamos falar hoje, né? Porque então, cara, dólar, você dá para pensar, falar em 2 horas de dólar é uma eternidade, tem que ser na hora, o dólar. Então, cara, o dólar, mas o dólar está trabalhando num range, assim, que eu acho fantástico, né? Que é a região de 5,155 e esse range tem 100 pontos, né? 5,255. Para mim é bem simples. Dólar, eu vou apostar na manutenção da consolidação, certo? Bateu aqui em cima. Eu espero até que rompa, tá? E voltou, venda, tá? E o primeiro suporte aqui embaixo, mesma coisa, bateu aqui embaixo, rompeu e voltou, é compra, tá? Até que em algum momento, o que vai acontecer? Ele vai romper isso aqui e vai-se embora, né? Aí muda essa direção, tá? Para cima, você tem ainda o 5,295 como ponto de resistência importante, então se você tiver comprado, passou desse ponto, 5,295 é o próximo ponto importante. Mas eu ficaria ligado aqui. Tá comprado? Tô. Se isso aqui for rompido e voltar, eu viraria a mão nessa região, tentando buscar essa região aqui de baixo. Mesma coisa. Chegou aqui embaixo, tá? Tá vendido? Tô. Rompeu e voltou, vira a mão para apostar nessa consolidação aqui que tá dando certo aí nos últimos dias. Perfeito, perfeito. Ó, a gente falou de indicador mesmo aí, né? Acho que essa é a ideia mesmo, viu, André? Não era trazer o que o indicador vem, se ele vem forte, se ele vem fraco, não, porque também ninguém sabe, nem eu, nem você, nem ninguém. Só o Powell e olhe lá, né? A ideia realmente é trazer, quando você falou do número, essa percepção aí de, olha, a inflação americana está no radar e se esse número vier um pouquinho, pode esquentar os tamborins por lá. E essa leitura do dólar e do índice aí, essas 2 ações que a gente conseguiu passar por enquanto, embora o pessoal tenha pedido bastante ações aqui, mas calma, o André vai voltar de novo aí e vai traçar mais sua visão de mercado e as ações que você também quer. André, agradecer demais a sua participação, obrigado aí, tá? E nos vemos mais vezes por aqui, viu? Bom dia para você, um bom pregão, cara. Valeu, muito obrigado, bons trades aí, bom mercado aí para vocês, até mais. É isso aí, conversamos com André Moraes aqui, ele que é da Trade ao Vivo, operador de mercado financeiro, trouxe a visão de mercado anteriormente. No primeiro bloco, a gente estava com os 2 mala, o Guga e o Boixá, os caras passando informação de mercado aqui também, informação dos caras sempre muito relevantes, bem legal. Vamos dar uma olhada no dólar, no índice aqui, no pente fino aqui. O Felipão já chegou de canto ali, já está se ajeitando. Logo, logo vai apresentar o BMC News aí, né, Felipão? Vai apresentar aí todo elegância de sempre, charme de sempre. E vamos falar aqui do dólar. Dólar que sobe nesse momento, 0,29%, cotado ali a 5,216. Vamos ver como é que está a pressão de compra e de venda do dólar, como é que está aí nesses primeiros 20 minutos, dia de vendas no varejo nos Estados Unidos. Dado importante, é o indicador do dia, viu? É o indicador do resto, o resto é resto. Hoje é vendas no varejo e vendas no varejo. Mas depois do CPI ontem tão morno que saiu, que eu estou desanimado com essas vendas no varejo, viu? Estou quase na hora do número no parque, fazendo aquela caminhada do dia, tentando ficar fitness pro carnaval, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ficar tanquinho. Ó, dólar. O
que está acontecendo aqui? 0,25% de alta, cotado a 5,215. O tempo que a gente estava desligando aqui o bate-papo com o André, o dólar subiu 10 pontinhos. Em suas operações aqui, vou ficar um pouquinho de lado para você poder ter amplitude da tela toda. Nas suas operações, a gente está vendo aqui o muito igual a quantidade de comprador e vendedor, né? Então a gente vê que o fluxo aí, por enquanto, do mercado está solto. Vamos dar uma olhada nessa mesma tela, essa mesma análise no índice. Ó, lembrando que o índice muito importante. Hoje é vencimento do índice. Hoje troca a letra do índice futuro. O índice futuro, ele vence na quarta-feira mais próxima do dia 15, que inclusive é hoje, né? Ele vence nos meses pares. Então, fevereiro é mês 2, mês par, ele vence agora, depois ele só troca na quarta-feira mais próxima de abril. O que isso significa? O que eu faço com essa informação? Hoje tem zeram muitas posições que está, por exemplo, vem já se alongando um tempo. A bolsa zera-se na zeragem automática, as pessoas rolam a posição. Quem está apostando numa alta, está bem comprado, ele pode continuar rolando essa posição para o próximo vencimento, né? Ele troca, simplesmente ele rola a posição. Quem está vendido vai ter que estopar, enfim. É um movimento um pouco diferente o índice hoje, né? Então foge muito do convencional. Quem faz análise gráfica, faz análise de fluxo, hoje é um dia para você que opera índice ficar esperto, que é um dia típico. Ele trabalha agora o índice com uma alta de 0,10%, lembrando que as bolsas internacionais operam em queda nesse momento, a gente vê uma leve queda nas bolsas americanas, mas as bolsas europeias operam de uma certa alta, bolsa ainda indefinida. E o índice aqui com uma alta de 0,09%, porém, aqui está comendo um pedacinho aqui, mas porém, o preço de equilíbrio do mercado, o ponto de equilíbrio do mercado é 109,600. 109,600. Agora eu vou aqui no Volume Price. Nome bonito, hein? Quase que eu não sei falar. Ó, pode ver, pode ver que esses pontos marcam a quantidade de negociadas, zonas mais negociadas. Como pode ver que o mercado está encaixotado, né? Ele está sendo negociado tudo que é preço, ou seja, o mercado está sem volatilidade. Ele foi negociado aqui um pouco mais no 109,500, mas também no 109,600, 100 pontos de diferença, aqui no 109,500, 600. Então o mercado realmente está bastante encaixotado nessa manhã, com pouca liquidez também, o saldo bastante curto, né? A gente está tendo um dia aí, talvez um pouco mais de ressaca nessa quarta-feira. Ontem o CPI não foi tão surpreendente assim, né? Não chacoalhou tanto o mercado. O que chacoalhou o mercado realmente ontem e depois foi a questão, mais uma vez aí, metas de inflação do Brasil, que parece ter um pouco dia de paz hoje. É o que a gente espera. A gente vai voltar amanhã, porque agora o pessoal já está aqui, a Paula Moraes já está aqui, o Felipe Nascimento também, para apresentar o BMC News na sequência. Vocês vão ficar ligados aí que eles vão falar vendas no varejo, que vai sair 10h30. Então continua aqui com a gente. Eu volto amanhã com o pré-market e desejo a todos um bom pregão, um beijo, valeu. BMC News, informação que gera valor.